desculpa. Boa noite. O Guilherme já tinha sinalizado que seria um Náutico bem mexido, né, para essa partida, que haveriam mudanças, mas não se esperava tanta mudança assim. Né? 2 jogadores ali que já vinham jogando como titulares permaneceram, o Igor e o Dodô. Eu queria que você falasse especificamente da partida de Dodô. Né? Um primeiro tempo ali onde o cara se sentiu muito à vontade, deitou e rolou, se sentiu em casa. E você falasse da importância e o porquê, né, da permanência dele nessa partida nos 45 minutos iniciais. Primeiro que o Dodô é praticamente o melhor preparo físico da equipe, né? O Dodô não está apresentando alguns números aí, não é pela motivação de ter chegado ao Náutico. Quando nós o contratamos, nós trabalhamos em cima de todos os seus números do ano passado. E antes de contratar, principalmente, o Guilherme me alertou sobre isso. Nós batemos em cima do nome e logo em seguida o Guilherme me alertou: pai, vai ser o melhor meia em termos de números físicos que nós vamos ter, porque é um jogador impressionante. E o Dodô é isso, aliado a uma boa técnica, né? E mais do que nunca, hoje ele não é que eu programo nada antes do jogo, né? Eu escalo uma equipe e a gente vai para dentro do jogo. Se as coisas clarearem, né, a gente dá sequência. Não clarearem tanto, né, a gente dá sequência. O Dodô e o Igor também, nós chegamos à conclusão de que ele podia fazer a lateral esquerda hoje. Eu queria colocar o Wanderson em jogo, queria colocar o Índio em jogo, porque os números do Igor passaram a ficar abaixo do normal dele, porque ele está jogando de zagueiro. Quer dizer, então é um jogador que não teve muita quilometragem nesses jogos. Então, entre o Yuri, que está chegando, e o Igor, que é um jogador que saiu da zaga para fazer a lateral, nós ficamos tranquilos em tê-lo no campo. Então, são 2 jogadores excepcionais fisicamente, né? E, naturalmente, foram muito, muito bem, mais uma vez. E eu acho que o Dodô sem sombra de dúvida, um jogador diferenciado. Porque quando a gente começou a montar o grupo, nós trouxemos 2 meias com características bem diferentes do meia que nós tínhamos no ano passado. Então, o Náutico gosta muito, né? O Náutico, quando eu falo, a torcida do Náutico gosta muito desse meia clássico, desse meia. Eu gosto, mas eu gosto mais da performance física do meia para criar aquilo que a gente precisa, né? Então, tem que ter qualidade técnica, mas se conseguir ter performance como o Dodô tem e com os números que o Juninho tem, porque os números do Juninho são semelhantes aos do Dodô na temporada passada. Quer dizer, então a gente bateu muito nisso. Eu tô feliz com a performance do Dodô, foi um jogador que nós trabalhamos muito. Eu tive, sim, a consideração de um amigo meu, né, que é o agente dele, que eu conheço desde 1978, né? Ele foi praticamente junto comigo para o Flamengo, para a base do Flamengo. E o Felipe, eu até brinquei com ele segunda-feira, ele procurou saber se eu precisava de alguma coisa. Aí eu elogiei muito o Dodô para ele, ele falou assim: eu estava te devendo, porque eu não dei muita sorte em uns 2 jogadores que ele me colocou, os jogadores não foram tão bem. Aí ele falou: não, Hélio, eu estava te devendo essa. Não deve nada, né? Graças a Deus a gente trouxe um jogador e eu acredito que pela linha, pelo profissionalismo do Dodô, eu acredito que isso vai prevalecer o ano todo. Vai sempre ser muito bom rendimento, porque é um jogador, como nós frisamos aqui, é um jogador com uma média de qualidade muito alta e fisicamente também é muito forte. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. O torcedor, de maneira geral, quando ele olha para o estadual, óbvio, ele quer ganhar, mas ele também questiona muito a questão do nível técnico, né, de como prepara para a temporada. E a gente sabe que as fases finais dos estaduais, do estadual são fases que exigem mais. E no brasileiro, o Náutico vai ter um outro nível técnico também, com adversários mais preparados e mais inteiros fisicamente. Eu queria saber qual a importância de jogos como esses iniciais, por mais que o Náutico e o Trio de Ferro, de maneira geral, enfrentem adversários que a gente chama de intermediários, como Jaguar, Decisão, Vitória. Qual a importância de jogos como esses para a construção da equipe? E um ponto específico a respeito de um jogador, o Romarinho, muito se fala que ele pode ter uma conversa com o Náutico, não, está saindo do esporte. Existe algo por esse atleta? Olha, o processo de formação de uma equipe
ele é voltado primeiro para você criar conjunto e criar competitividade, né? Filosofia, não é isso? Aqui tem vários processos físicos daqui. As exigências do nosso trabalho são muito fortes. Quer dizer, então a gente tem que entender que alguns jogadores estão adaptando. Nós temos que entender que alguns jogadores estão chegando. Eu sempre falo, muitas vezes clubes grandes da Europa contratam um jogador e fica maturando o jogador 2 anos, 1 ano e meio, sem um jogador ter uma sequência de titularidade. Aqui no Brasil, em 15 dias, já exige que o jogador que nem tem tanto a mesma qualidade dos demais lá, em 15 dias ele tem que fazer de tudo, né? Eu acho isso horrível. Eu acho horrível você questionar, né, por parte de crítica, por parte da crítica e por parte do torcedor, questionar um jogador por um jogo que foi contratado. Vários jogadores desses estão aí, que chegaram, nem o carro chegou ainda. Nem os carros deles chegaram. Vários jogadores, é porque nós temos, quando eu falo nós, o clube tem uma relação muito boa na cidade com agentes imobiliários. Você entende? Vários jogadores ficaram aqui 20 dias para conseguir apartamento. Um período meio complicado. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que esses atletas, eles estão adaptando totalmente. Vem com a família, o filho tem que adaptar ao clima da cidade, tem que adaptar. É 1001 problema. Então, as pessoas têm que respeitar isso. Esses meninos são seres humanos. E de qualquer clube. Não estou falando do clube, do nosso clube, não. Estou falando isso no geral. Então, existe muito cedo deles. Então, daqui a pouco, eu vou ser sincero, daqui a pouco eu vejo um profissional da imprensa julgar um jogador por 35 minutos, por 50 minutos, por 1 hora. E não é assim, né? Eu acho que as coisas têm que acontecer com naturalidade. Nós estamos tendo uma responsabilidade muito grande para a formação do elenco, muito grande. Ninguém aqui está brincando. Todo mundo que chegou, nós conhecemos bem o perfil dos jogadores, né? Quando nós sentimos, para ser sincero, nós estamos conversando com o jogador esses dias. Aí eu estou cobrando do Guilherme. Guilherme, jogador eu conheço, jogador tenho relação, Guilherme. E o agente do jogador hoje, antes do jogo eu falei com ele lá na concentração. Falou, pai, eu apresentei os números, né? O cara demorou 48 horas para apresentar os números deles. Eu falei, mas ele não apresentou? Não, ele não apresentou. Ele só falou que os números que nós estamos apresentando para ele não interessa. O jogador não quer vir. O agente não quer vir. Porque se ele quer que o jogador dele venha, olha, Guilherme, como é que é? Se vocês fizeram essa proposta, nós vamos apresentar uma proposta, né? Para a gente ver se alcança algum denominador comum. Não apresenta propostas, aí nós vamos ficar refém desse jogador. É todo o direito dele, todo o direito do agente dele, mas nós não podemos ficar refém. Então nós temos que sair para outras opções. Então a gente está o tempo todo com muita responsabilidade para fazer as coisas. E vamos errar. Sabe? As pessoas não pensam que aqui nós vamos acertar 100% nas nossas decisões técnicas dentro do Náutico. Nós vamos errar, todo ser humano tem direito, né? E você contratar um jogador de 30 milhões de dólares, eu vejo os caras errando. O cara vai, não adapta, não joga, agora você vai contratar jogador de Série B do Brasil, não está sujeito a erro? Está sujeito. Nós tentamos amenizar de todas as formas. Então nós procuramos dentro do processo de contratação olhar principalmente o perfil, além do perfil técnico, olhar o perfil físico do jogador, né? O número de jogos dele, mas não é número de jogos, é minutagem. Tem jogador que fez 40 jogos na temporada, aí você vai ver a minutagem dele, é 600 minutos, 500 minutos, quer dizer, ele entrou no jogo, só entrou no jogo. Minutagem, e a gente preocupa muito com isso, competitividade, histórico de contusão. O histórico de contusão para nós é muito importante, né? O departamento médico decide contratação, sim. O Vilela não veio porque o departamento médico mostrou para a gente que o problema dele era um problema que o departamento médico não assinava embaixo, acabou. O departamento médico está aí para isso. Eu não conheço nada dele. Eu conheço como curioso, de joelho, mas eu não conheço o fio da meada de um joelho com problema. Então, é tudo muito tranquilo. Questão do Romarinho. Gente, Romarinho trabalhou comigo, era um menino, no ABC, indicado pelo meu grande amigo e que dá sempre saudade de ver ele no futebol, que é o Givanildo. Não, pode levar. Esse menino está lá no Globo, pode levar, que esse menino é interessantíssimo. Foi super interessante para mim. Fiz 2 beiradas com o Bismarck, que jogou aqui, e com... No caso, como é que é o nome? Fugiu. Você perguntou por ele? Romarinho, desculpa.
Romarinho dali foi para o Fluminense, foi embora, né? E Bismarck eu levei para a Arábia, ficou 4 anos na Arábia. Então eu conheço bem. Agora, aquele encontro foi até um encontro que eu que acabei proporcionando aquilo, porque ele estava lá quietinho no canto dele com a família, né? Mas eu vi, eu gosto dele, eu fui lá e o cumprimentei, né? Agora, falar da qualidade do Romarinho, numa Série B, na minha visão, ele desequilibra. Na minha visão, é jogador que desequilibra. Jogador que vem e coloca o sarrafo do setor lá para cima. Agora, até você contratar isso, eu acho que quando eu vejo jogador que entrou na justiça, fica mais difícil você contratar. Por quê? Porque normalmente, quando o jogador rescinde, ele faz um acordo com o clube. Tá entendendo? Então você complementa esse salário. Você está entendendo? Então, não estou falando do caso do Romarinho, não. Nós trabalhamos, nós temos jogador aqui assim. O Matheus Silva, quando veio, foi assim. Ele não estava brigado com a Ponte. Você está entendendo? A Ponte ficou pagando, que não pagou nunca, nada dele. Ficou o tempo todo aqui jogando pelo salário que estava ganhando aqui. Agora não. Agora ele tem contrato com o Náutico, saiu da Ponte. Então, é mais fácil quando acontece isso. Agora, quando acontece uma questão na justiça, a gente não sabe qual é o pensamento do jogador que está na justiça, que está liberado, porque uma coisa é certa, a justiça libera mesmo, tá vendo? Libera, porque ninguém entra na justiça sem estar com as coisas certinhas, né? E aí, só que aí, nós não temos chance nenhuma de pagar salário na altura que o esporte sempre pagou nos últimos anos. Nós não temos. Nós somos muito realistas. Por isso que nós temos que trabalhar mais, nós temos que pesquisar mais, porque é história de que eu até comentei com os meninos, história, o esporte não tem jogar. Um exemplo de esporte que é a Série B. O esporte não tem isso, não tem aquilo. Gente, é camisa. Vamos se organizar, vamos contratar jogador bom, vai criar clima. Quem não quer vir jogar nos clubes de Pernambuco com essa loucura que é o torcedor pernambucano? Quer dizer, todo mundo se organiza. Nós ainda temos um valor muito bom para a contratação. Temos na maneira de dizer. Era um valor, o presidente pediu para segurar, porque a questão do orçamento continua em cima das decisões do clube em relação à Liga, em relação à CBF, quer dizer, pediu para segurar e quem manda é o presidente, é ele que paga. Então nós demos uma segurada, mas agora no vestiário o Guilherme fez um pedido para ele, aí o Guilherme até brincou, pai, é a melhor hora de pedir alguma coisa para o dirigente. Eu falei, essa que é a hora, pode pedir, que é a hora da vitória, né? Então, o Bruno, como ele tem sido muito parceiro, né, muito participativo com a gente, ele, pelo menos, falou para o Guilherme que ele vai liberar para mim, nós conversarmos com o jogador aí que a gente vai buscar. Eu quero deixar bem claro, dentro das nossas possibilidades, nós vamos jogar a régua lá para cima, sempre, dentro das nossas possibilidades. Mas não pensa que nós estamos aqui super satisfeitos. São 12 gols feitos, é um gol, melhor defesa, melhor ataque, mas e aí? No domingo nós temos um clássico dificílimo, é clássico, gente. Sabe? Eu vou ser muito sincero, eu assisti Retrô e Santa Cruz. Para mim, o Santa Cruz, a nível de competitividade, já deu uma guinada. Tanto que foi um jogo bom. Retrô e Santa Cruz não foi aquele jogo molhado, aquela coisinha, não. Foi um jogo competitivo, duas boas equipes. Então, nós temos um clássico. Nós temos que sonhar com esses 15 pontos, porque o primeiro objetivo nosso, né, é chegar entre os dois. Por quê? A gente alcança entre os dois primeiros, porque a gente alcança a Copa do Brasil. Então, nós temos objetivos, sabe, os parciais. Nós temos em relação a título. Nós temos os parciais. E um dos parciais é nós fazer valer a nossa presença na Copa do Brasil na próxima temporada. E quanto mais difícil fica o campeonato, mais a gente sonha com isso. Hélio, boa noite. Até pela campanha do Náutico, nessas prévias de jogos e, sobretudo, de um clássico, fala-se muito de um adversário que está melhor e o outro está com uma situação um pouco mais oscilante. O Náutico chega embalado para esse clássico. Queria saber se você admite ou aceita o Náutico favorito para o clássico e a situação de Reginaldo e Toró. Te preocupa? Olha, vou ser sincero para você, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma coisa na minha vida, é muito clássico. Sempre tive sorte de disputar campeonatos regionais com muitos clássicos, né? Alguns eu sou até invicto, como é o caso do Repar, né? O Repar, eu tenho 15 jogos no Repar, eu nunca perdi. 2 pelo Remo e 13 pelo Paysandu. Nunca perdemos esse tipo de jogo lá.
Gente, clássico é clássico. O Santa Cruz merece todo o respeito. Eu não estou falando da boca para fora, não, porque meu jogador sabe qual foi o meu discurso ali dentro agora. Tá entendendo? Merece todo o respeito. Não tem essa história de que tá isso, tá aquilo. Mas também vocês não acham também que é daqui a pouco exigir demais do Santa Cruz? Não é achar que esse processo de adaptação, processo de formação de elenco, será que a cobrança não é demasiada grande? Esquece o que o Santa Cruz fez no mês de dezembro, no mês de novembro ali, outubro, novembro. Tá? Então eu respeito muito isso, eu respeito o trabalho. E eu tenho certeza que o Marcelo, juntamente com sua equipe de trabalho, trabalha muito para melhorar o Santa Cruz. E os jogadores do Santa Cruz são jogadores profissionais, tem jogadores lá que eu gosto muito. Acho que são jogadores assim interessantíssimos. Né? Então o respeito é muito grande. Mas não é demagogia ficar aqui alisando, porque é clássico, não. Normalmente eu sou assim em clássicos. Então nós estamos esperando uma dificuldade muito grande. Nós não vamos viver em função de que o Santa Cruz está sendo cobrado. Né? E mais uma vez eu estou fazendo um comentário, eu acho que é uma cobrança exagerada para um time que está começando uma estruturação de trabalho, mas a confiança é nossa, nós temos confiança. E a melhor coisa de você respeitar um clube, um adversário, é você trabalhar o máximo para vencê-lo. Nós vamos trabalhar muito para vencer, mas sabemos que do outro lado tem a mesma vontade nossa, só que nós não podemos perder pela vontade maior deles. Reginaldo não preocupa nada. Toró preocupa um pouquinho, mas o doutor Márcio já me avisou ali que amanhã, 10 horas da manhã, ele já me dá uma posição final, possivelmente do Toró. Mas o Reginaldo não, o Reginaldo é cansaço. Eu já falei para vocês, pesou uma perna, a gente preocupa muito, vamos tirar logo. Pesou as duas, não tem por que correr risco. Eu não quis correr risco nem com o Arnaldo. Para que colocar Arnaldo nesse jogo? Se o Luiz Felipe praticamente o Paulista todinho, no ano passado, o Luiz Felipe jogou de lateral direito da Ponte Preta. É um jogador que conhece muito bem. Inclusive, quando nós somos campeões da Série A2, que foi comigo, entendeu? O Luiz Felipe foi meu lateral direito titular. Então, eu tenho toda a tranquilidade de colocá-lo ali sem precisar correr risco com o Arnaldo. Só isso, né? Me chama a atenção. Não gostei de perder um jogador por cartão vermelho num jogo como esse. Né? Mas não é culpa do Ramon. É raro para fazer o Ramon. Nós erramos e propiciou o Ramon ter que fazer aqueles movimentos que acabou dando o segundo cartão amarelo. Mas faz parte. Vamos para o jogo. Hélio, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Até que ponto aumenta a responsabilidade do Náutico, já que hoje você teve a oportunidade de poupar titulares? Santa Cruz, que, como você bem disse, viu o jogo ontem, não poupou titulares, à exceção dos desfalques por questões clínicas. Aumenta ainda mais a responsabilidade sua e do Náutico para o jogo de domingo? Não. Santa Cruz tem a mesma responsabilidade. Pressão aqui, pressão lá. Só que quando meu time está ganhando, eu pressiono mais. A primeira frase que eu falei para eles ali vocês já sabem do que eu não gostei no jogo de hoje. Você entende? Não terminamos o jogo bem. Podia terminar o jogo melhor. Tá entendendo? Então, o pessoal já sabe. E outra coisa, a primeira intenção minha não foi poupar. Qualquer um desses jogadores que eu não citei aqui, estaria em condições de jogar hoje e jogar domingo. Qualquer um. Vinícius estaria. Se você perguntar, Vinícius, você quer jogar? Vinícius, quero. Agora, eu tenho que respeitar uma coisa que é muito importante. Sabe? Aí as pessoas dizem, mas não jogou 3 partidas, só tem um campeonato. Ei, nós temos um grupo, e eu tenho confiança no grupo. A única coisa que eu falei para eles, olha, a responsabilidade nossa hoje, ela passa a ser maior do que se fosse o outro grupo. Porque eu não quero e não uso de muleta. Tipo, eu mudei 8 posições, aí meu time foi mal, meu time não ganhou. Todo mundo que entrou em campo hoje, muito bem preparado no aspecto físico e tático. Tecnicamente, a gente tem que dar um tempinho, campo de bola muito rápida, até o jogador pegar o tempo, como é o caso do Wanderson, do próprio Índio, tempo de bola. Auremi, que fez um belo jogo. Então, a gente respeita isso. Né? Então, eu não tenho isso comigo, não. Nós não somos mais responsáveis por uma vitória do que o Santa Cruz, não. Nós temos o nosso objetivo, né, que é chegar a 15 pontos. E o Santa Cruz tem o objetivo deles, que é chegar a 10 pontos. Não é isso? E a vida que segue lá dentro do campo e as coisas têm que acontecer de uma forma limpa, de uma forma tranquila. Eu já fiquei sabendo que parece que é o Rodrigo, que é o árbitro. Já dá toda a tranquilidade. É o melhor do Brasil.
momento. Há 30 dias atrás ele recebeu o prêmio de melhor árbitro do Brasil, quer dizer, então, né? Vamos ter tudo de bom. A arena é muito bom para jogar, né? Questão, uma pena, porque não temos o torcedor nosso perto da gente, mas enganam-se aqueles que a torcida adversária é problema. Não, a torcida adversária também é motivação para você jogar, né? Tomara que a torcida venha aqui, com não sei qual é o número de torcedores que aqui suporta, que venha o máximo de torcedor, porque jogador gosta de campo cheio. Hélio, boa noite, parabéns pela vitória. Eu estava observando ali durante a partida e me chamou a atenção a sua movimentação com seu filho ali na beira do gramado, chamando a atenção de alguns jogadores. Alguma coisa não te agradou mesmo com essa vitória? Porque, querendo ou não, como vence, fica até mais fácil para falar na questão de vitória. Mas me chamou essa atenção, você chamou a atenção, pedindo para que os atletas ficassem mais próximos, que deu para perceber essa questão do preciosismo, né, na hora da finalização. Alguma coisa não te agradou hoje nessa vitória, mesmo com o Náutico vencendo por 4-0? Eu troco ideia com o Guilherme mesmo. Tudo que a gente discute ali tem a ver com o jogo, né? Tudo que a gente discute tem a ver com o jogo. Eu achei até o Guilherme hoje mais tranquilo do que eu, em termos de cobrança de rendimento. Eu até falei para o grupo aqui agora, gente, você tem que aprender a me conhecer. Sabe, eu busco vitória o tempo todo. Se nós pudéssemos hoje fazer de 8 gols, podia. Tinha que fazer. Agora, uma coisa eles alcançaram. Eu falei, olha, vamos olhar com respeito as 3 outras equipes que estão com 7 pontos. Vamos olhar com respeito, vamos fazer uma rodada, um jogo, para puxar 5 pontos desses caras. Eles se encontram entre eles depois, nós pegamos o Santa Cruz, quer dizer, vamos fazer nossa parte. E eu falei, não aceito tomar gol, né? E nós temos que alcançar novamente a artilharia do campeonato. Isso foi uma coisa assim, definida. Eu falo muito de objetivos parciais com eles. E os objetivos parciais te levam ao objetivo principal. Então a exigência hoje foi muito grande, mas fiquei tranquilo. Eu acho que temos que relevar alguns erros que nós tivemos, porque não é fácil também trabalhar o que eles trabalharam durante 40 dias, vários jogadores aí, Índio, Caion, Redaeli, eles estão trabalhando há 40 dias e entram num jogo desse, não é tão simples não, mas foi gostoso. Eu fiquei alegre de vê-los.